vai deixar de orar e você vai falar, glória a Deus, porque Deus tem todo o poder. Então nesse mundo, irmãos, desligue o teu pensamento, feche os teus olhos se você quiser, amém? Glória a Deus, porque Deus ele tem todo o poder. Livro de Marcos, capítulo 5, versículo 29, quem encontrou de amém? E logo secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo, amém? Livro de Marcos, capítulo 5, versículo 29, diz assim, logo se secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curado daquele, amém? Oremos a Deus pela palavra, a gente pede para que Deus venha falar comigo. Oremos a Deus, Senhor, aqui está a tua palavra nesta noite, que o Senhor possa mais uma vez usar a minha vida como instrumento, Senhor. O Senhor possa usar a minha fraca de pessoas, o Espírito Santo de Deus, que vai libertar, que vai liberar a nossa vida nesta noite. Aqui está a tua palavra, Senhor. O Senhor conhece o meu coração, Deus, mais do que a mim, o Senhor sonda, esquadrilha o meu coração, os meus rins, a tua palavra. Que o Senhor possa nesta noite fazer presente, Senhor. Trabalha, Espírito Santo. Creio eu na tua palavra. Em nome de Jesus. O nosso Senhor e Salvador. Amém. Os irmãos podem se ocupar com as mãos. Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós estamos aqui de frente a uma palavra um pouco conhecida. Não vou fatigar os irmãos, mas eu vou seguir aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E eu vou transmitir para os irmãos. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus agora estava com os seus discípulos pregando a palavra como de costume. Ele estava transmitindo a palavra de Deus. E ele achou a necessidade, irmãos, de sair de onde ele estava e ir para outra cidade pregar a palavra de Deus. E chamou os discípulos para ir com ele. A Bíblia diz que nessa feita tinha aproximadamente 30 mil pessoas com Jesus. 30 mil pessoas que precisavam de um milagre das mãos de Deus. 30 mil pessoas, fora crianças, que necessitavam de um socorro das mãos de Jesus. E o povo sabia, irmãos, que aonde Jesus passava, alguma coisa diferente tinha que acontecer. Pessoas eram curadas, paralíticos eram curadas, endemoniados eram libertos, pessoas que eram cegas enxergavam, pessoas que eram mudas falavam, pessoas que tinham alguma deficiência com as mãos, quando tocava a deficiência ia embora. O povo sabia. Então, onde Jesus estava, consequentemente, irmãos, tinha outras pessoas em volta de Jesus. E nesse cenário que nós iríamos pregar não era diferente. Jesus agora estava cercado, irmão, de quase 30 mil pessoas em sua volta. E ele teve a necessidade, presta atenção no que eu estou pregando. Jesus estava, pastor, em sua volta com 30 mil pessoas, aproximadamente. 30 mil pessoas que precisavam de um milagre das mãos dele. Ele poderia muito bem olhar para os discípulos e falar: nós vamos continuar aqui, porque tem pessoas que precisam do milagre aqui. Só que algo incomodou Jesus, e Jesus falou assim para os discípulos: olha, pega suas coisas, porque nós precisamos ir para outro lado da cidade. Jesus agora, irmãos, ele pega os discípulos e dá uma ordem: vai entrar no barco, que nós certamente atravessaremos o rio, iremos para outro lado da cidade. Quando Jesus, irmãos, ele fala isso para os discípulos, rapidamente as outras pessoas começam
gerado dentro. Observe, o mal estava sendo gerado dentro. Por isso que o seu sangue não cessava, Vitor. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus está passando, quantas pessoas tinham em volta dele? 30 mil, fora as crianças. Isso trouxe na vida dela, pastor, um certo despertamento. Aquela mulher, irmãos, ela estava sentada assim, ó. Ela estava enferma. Ela estava junto com outras mulheres. Ela estava separada. Toda pessoa que perde sangue, irmão, ela fica o quê? Fraca. Fica debilitada. Só que me chama a atenção, Fabiana, que quando ela estava no lugar de derrota, ela ouviu que Jesus ia passar. Como que ela ouviu que Jesus ia passar no marco? Claro que não multidão. Pastor, dá glória, só o Senhor. Toda a igreja, 1, 2, 3. Vamos lá. Eu vejo que do outro lado da rua tem outra coisa, claro, tem pessoas passando. Qual glória a Deus que aquela pessoa ouviu? O do pastor ou da igreja? Porque o da igreja teve o quê? Mais força, ou seja, a multidão que estava em volta de Jesus, querendo ou não, trouxe força para aquela mulher. Deus está dizendo para algumas pessoas aqui, aleluia, começa a enxergar este problema, ou seja, essa multidão com outros olhos. Por que, irmão Marco? Porque se tudo estiver bem, você não ora. Porque se tudo estiver bem, você não jejua. Porque se tudo estiver bem, você não lê a Bíblia. Porque se tudo estiver bem, você não consagra, você não vai para o culto de oração. A Bíblia vai dizer que aquela mulher começou a ouvir e algo chamou a atenção dela. E ela disse assim, ó. Jesus foi, certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo o fluxo de sangue. Ele que tinha parecido muito com os médicos e gastando tudo quanto possuía, sem não prover, e antes ela piorava. Irmãos, a Bíblia diz que ela procurou solução dos seus problemas em todos os lugares. Os judeus naquela época, da onde o pastor foi criado, teve um costume. Da onde meu pai foi criado, tem um costume. Até aqui, hoje em dia tem esse costume. Quando você fica com uma dor de perna de rim, você fica ruim no estômago, a primeira coisa que você vai fazer é pegar um bolo, ou você vai pegar um chá de queima-pedra, e naquela época não era diferente. A medicina dos judeus era essa. Os judeus pegavam erva, faziam chá curador, para dar para ensinar. Essa mulher tentou. Se você estudar, você vai ver, ela tentou. Naquela época, os judeus tinham outro costume, pastor, de abrir uma valeta, colocar vinho novo e a pessoa deitar sobre aquele vinho para tentar ser curada. Ela tentou também. E a Bíblia diz que tudo que ela tinha, ela gastou. Antes, piorou. Só que eu tenho uma notícia para você. Todo sofrimento tem um começo, um meio e um fim. Eu vou falar de você. Todo sofrimento, irmãos, toda prova tem um começo, tem um meio e tem um fim. A Bíblia diz que a primeira característica para o milagre na vida de alguém, irmãos, eu trago para você é a iniciativa. São 3 tópicos que eu trago para o seu coração. O primeiro é iniciativa. Se você não tiver a iniciativa de receber alguma coisa das mãos de Deus, você não vai receber. A primeira característica para ela foi a iniciativa. No marco de prova, de prova na Bíblia, com Fabiano. Olha para mim, esta mulher estava sofrendo 12 anos, correto? Perdendo sangue. Sabe que ela estava forte? A sua enfermidade já tinha tocado na alma dela. Porque há 12 anos, irmão, sofrendo, a expectativa dela de vida já não tinha mais. E a Bíblia vai dizer assim, ó, ouvindo falar de Jesus, irmão, veio ele na multidão e tocou em suas vestes, porque dizia, se tão somente tocar em suas vestes, eu serei curado. Irmão, quando ela falou essa frase, glória
dizendo: se você tocar naquele lá, você vai ser curada. Ela encheu o peito de novo e o homem disse: sabe por quê? Porque a multidão corajou ela. Então você está dizendo para alguém aqui, ó, está falando da multidão que te persegue, porque essa multidão que está te trazendo para a igreja, essa multidão que está fazendo você tomar e despertar na presença de Deus. Quando ela orou, deixou eu me falar no horror. Porque se eu somente, ela disse assim, Fabiana, ó, se eu somente, não preciso de mais nada. Se eu tocar na hora de Jesus, não, presta atenção no que Deus está dizendo. Se eu tocar na ordem de Jesus, eu serei tocado. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Quando ela sai do arraial, Aleluia. ela se depara com 30.000 pessoas. O que me chama a atenção é que Jesus, ele sempre foi o centro. Jesus estava no centro e a multidão estava em volta. Quem se lembra que quando Jesus estava naquela casa e a casa estava lotada, e os amigos que pegaram aquele homem cadeirante falou: ó, Jesus está na casa, se eu te levar lá, tu vai ser curado. Quando aqueles homens estão naquela cama, nós estamos numa guerra contra o mal. Quando aqueles homens pegou aquele paralítico na cama, que chegou na porta, jovem, tentou empurrar, a porta não abria, porque homens estavam segurando a porta do lado direito
A Bíblia diz que as pessoas oprimiam Jesus. Desde o outro lado do rio, pastor, as pessoas faziam assim, Jesus. Oprimia, apertava, tocava. Desde a outra parte do rio, atravessaram, chegaram e ainda continuaram oprimindo Jesus. Os outros discípulos estavam lá. Aquela mulher toca, irmão, se retira. Aí Jesus se manifesta. Quem me tocou? Ali, pastor, você vê o rosto que estava do lado de Jesus passou e se manifesta. Jesus, eu te toquei. O mundo começou a cair na volta em volta de Jesus, porque todos tocavam. Então a pergunta de Jesus, naquele momento, era meio sem fundamento, porque todos tocavam ele desde o outro lado do rio. Aí Jesus olhou, Pedro, falou, mestre, ele era mais ousado, né? Você só pode ir para todo. Essas mesmas pessoas que te tocam aqui, te tocando desde o outro lado do rio, o Senhor não falou nada, o Senhor estava quieto, só pulou endemoniado de Gadara, e aquela pesada momento, o Senhor está quieto. Como que você pergunta se alguém te tocou? Meu, Fabiano, modo figurativo. Porque Pedro e Jesus tinham intimidade, porque Pedro era muito ousado. Aí creio eu que Jesus falou, eu vou Pedro, vem cá. Vem aqui. Mestre, mas eu estou pregando. Vem aqui. Alguém me tocou. Porque de mim saiu virtude. Aí, quando Pedro chegou em volta de Jesus, creio eu que Pedro falou, nossa Jesus, que cheiro é esse? Que incenso suave é esse? Porque a Bíblia diz que Jesus era cheiroso. Mestre, qual é essa essência? Pedro, eu não falei para você que alguém tocou em mim e saiu virtude? Irmão, se saiu virtude em Jesus que foi tocado, quem dirá a pessoa que tocou nele? Aí eu te pergunto, você veio adorar Jesus hoje mesmo de verdade? Você veio? Jesus olhou e falou, Pedro, de mim saiu virtude. Alguém me tocou. Ali a multidão fez o quê? Aí Jesus mais uma vez. Quem foi que me tocou? Quem se manifesta? Jesus de novo. Quem foi que me tocou? Mais uma vez. Quem foi a pessoa que teve, eu vou dizer privilégio, o privilégio de tirar essa virtude que está saindo de dentro de mim, irmão? Se tocou virtude, saiu Jesus, a pessoa que tocou tinha que ter recebido alguma coisa da parte de Deus. De repente, aquela mulher se manifesta tremendo e temendo. Tremendo é diferente de temer.
Porque quem me tocou não foi quem está dentro da multidão, mas foi quem veio de fora. Ela veio de fora, tocou em Jesus e retirou. Aí Jesus falou em festa com a filha. Tamanha é a tua fé entre os jovens. Glória, glória. Vai-te em paz e seja curada desse teu mal. O que me chama a atenção aqui, pastor, por favor, leia o 25 para mim. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de um fluxo de sangue. Lê novamente, só que até a vírgula. Certa mulher. Isso, quem está iniciando essa mensagem é o narrador, não é Jesus. A Bíblia vai dizer que os escrivãos escrevem uma certa mulher, ou seja, ele está fazendo menção do seu problema. Diz assim: uma certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo, ou seja, longos dias sofrendo com o fluxo de sangue. Isso é o narrador, Fabiano, falando a história dela. Só que no meio do percurso, Jesus tem implicação. Aí Jesus toma todo o direito e escreve isso, ó. Ele disse a ela, filha, Peraí, pastor, peraí. Mas a história do começo está dizendo mulher. Por que que Jesus não relatou o nome dela? Jesus não tinha revelado o nome dela, né? Porque ele tinha um poder para isso. Mas se Jesus revelasse o nome dela aqui, pastor, o negócio entre Jesus e ela terminaria somente na cura da sua enfermidade. Joana, vai para sua casa em paz. A tua fé te salvou. Seja curado desse teu mal, ó, vai com Deus. Maria, vai em paz. A tua fé te salvou, ó, acabou. Mas Jesus falou assim, ó, e ele disse para ela, filha, a tua fé te salvou. Pastor, Jesus disse filha, sabe por quê? Porque o que Jesus fez na vida dessa mulher não acabava ali. Porque toda filha, todo filho tem direito a uma herança. Jesus olhou. E Jesus está olhando para alguém aqui. Jesus olhou para ela, viu que ela correu para um lado, correu para o outro. Gastou tudo que tinha, já dava pouco, porque ela já não tinha mais bem nenhum. Jesus olhou assim, filha, a tua fé te salvou. Por quê? Porque a partir daquele momento ela estava sendo salva. E se ela permanecesse fiel, irmãos, ela vai estar, ou seja, já está com Jesus, irmãos, na glória. Uma mulher que há 12 anos sofria. Eu estou pregando para alguém aqui, ó. Eu não sei há quanto tempo você espera ver o milagre das mãos de Deus. Eu não sei há quanto tempo o diabo, esta guerra contra o mal, estava impedindo as mãos de Deus e agir em certa situação na vida de alguém aqui. Só que Deus está dizendo para você: vai-te em paz. Glória a Deus! Aquela irmã de óculos aqui, ó, assim. Deus está falando para você assim: vai em. Quando nós pregamos aqui, nós estamos ligados. Quando nós pregamos aqui, a Bíblia diz que Jesus falou alguém para o discípulo: então no barco que nós vamos para ver, eu não irei para sua orar, mas se você ler a história, sabe o que Jesus foi fazer quando no barco? Sabe? A Bíblia diz que quando Jesus entra no barco, os discípulos pegam o remo e Jesus vai fazer o quê? E diz a história que a gente tinha uma almofada no barco. Quem vai dormir em alto mar?
fé. O tempo de Deus está chegando. Irmã, Deus vai alegrar o seu coração. Porque Deus, Ele é fiel na sua vida. Palmas para Jesus. Nós estamos entrando numa guerra. Quando fala guerra, pastor, você vai para a guerra se preparado? Se você não for, você vai morrer. Quem serve no quartel? Ninguém. Mas você sabe, no quartel o ensinamento é tudo. Porque se eles enfrentar alguém, um inimigo, sem um preparo, eles vão morrer. E nós estamos numa campanha de guerra contra o mal. Irmãos, o mal estava vencendo essa mulher. Só que aonde Jesus ele passa, alguma coisa ela tem que acontecer. E tem uma pessoa aqui no nosso meio. Você estava numa guerra com uma irmã. Eu não vou te contar. É pela fé. Se você crer, é pela fé. Você estava numa guerra constantemente contra o mal. Uma guerra espiritual. Olha essa irmã. Está numa guerra espiritual. E Deus está querendo repreender esse espírito da depressão. Se você crer e levantar tua mão, Deus ele vai abrir os teus caminhos. Cadê essa irmã? Tem um espírito cercando uma irmã. Não vou te apontar não, porque é pela fé. Não. Ele está cercando uma irmã no nosso meio. E Deus ele está pronto para entrar em ação. Mas para ele entrar em ação, você tem que ter uma iniciativa. Levanta sua mão que eu vou orar por você. Uma oportunidade. Não te aponto. Não. Vem cá, irmã. Deus, ele sabe todas as coisas que há de acontecer, que estão acontecendo, ele sabe de tudo, irmão. Deus é onisciente, sabe o que é onisciente? Sabe de todas as coisas. Deus é onipresente. Ao mesmo tempo que ele está aqui, ele está na sua casa, ele está na casa do pastor, ele está na minha mãe,